Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje um vídeo um pouco diferente. Vamos bater um papo aqui sobre a luz amarela que eu enxergo que já está piscando há algum tempo, que acho que é bastante preocupante a situação do Santos no Campeonato Brasileiro, não apenas pelo desempenho do Santos, pelo retrospecto recente do Santos, mas pelo desempenho quando a gente faz uma comparação com rivais do Santos nessa briga contra o rebaixamento. Porque diferentemente de Andrés Rueda, Falcão e companhia, aqui nesse canal a gente encara a realidade como ela é. Nada de dizer que a meta do Santos é a Libertadores. Se o Santos escapar do rebaixamento, terminar em 16º, já é motivo de festa. O Santos está muito longe de brigar pela Libertadores, isso é um devaneio, é uma loucura de certas pessoas que tomam conta do futebol do Santos. Então, a gente vai trabalhar aqui com um cenário de fuga do rebaixamento. E quando a gente compara o desempenho do Santos com o desempenho de rivais, de times que estão ali próximos ao Santos, na parte de baixo da tabela, comparando os desempenhos, é algo bastante assustador e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de analisar, de entrar propriamente nesse assunto, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas. E se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim o maior número de pessoas tem acesso aos meus conteúdos. E agora nós vamos rumo aos 1.800 inscritos. Temos ultrapassado diversas metas nos últimos dias. Estou muito feliz, agradeço a todos vocês e agora vamos por mais. E eu conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais. Mas como eu falei, o desempenho do Santos me preocupa, apesar de termos visto boas coisas contra o Botafogo. E aí eu separei aqui alguns dados de times que estão com o Santos ali brigando na parte de baixo. De forma bastante resumida, eu acho que, além do Santos, eu enxergo dois times que estão numa situação tão ruim quanto ou parecida com o Santos. O Vasco, lanterna da competição, com 9 pontos em 15 rodadas, né? O Vasco tem um jogo a menos, 2 vitórias apenas do campeonato, e por incrível que pareça, o Vasco tem 0 gols marcados em São Januário. É uma marca surpreendentemente assustadora. O Vasco até ganha do Cuiabá por 1-0, se eu não me engano, há 3, 4 rodadas, mas esse jogo foi no estádio Luso Brasileiro. Então o Vasco tem essa marca incrível, assustadora, de 0 gols em São Januário. Um time que, com todo respeito à torcida do Vasco, se escapar desse rebaixamento, acho que é um milagre. Então, tirando o Vasco, eu enxergo uma situação bastante delicada também no Bahia. No levantamento que eu fiz aqui, 7 jogos já sem vencer e o treinador Renato Paiva bastante criticado pela torcida. E aí a gente vai falar do Santos. Uma vitória nos últimos 15 jogos. A gente vinha de uma sequência de 12 jogos sem vencer. O 13º é contra o Bahia, contra o Goiás, perdão, em que a gente ganha de 4-3 e interrompe essa série. Logo na sequência, derrota para o São Paulo, empate com o Botafogo. Então, em 15 jogos, uma vitória. Muito preocupante, muito assustador. É verdade que, se compararmos o desempenho entre Santos e São Paulo, Santos e Botafogo, mudou da água para o vinho. Mas o Santos tem sofrido. A vitória contra o Goiás caiu do céu. O Santos abre 3-1, o Paulo Turra faz aquela série de lambanças, o Goiás empata e a gente só ganha porque um pênalti caiu do céu ali que o Mendonça converteu. E se a gente for olhar o retrospecto dos nossos adversários, isso me deixa bastante preocupado. Coritiba, que até ontem tinha 0 vitórias do campeonato, tinha 4 pontos, não vencia há 4, 5 meses. Nos últimos 4 jogos no Brasileirão, 3 vitórias, 1 empate. 7 gols feitos, 2 sofridos. 83,3% de aproveitamento. Nesse recorte de 4 jogos, é o melhor aproveitamento do campeonato. O Coritiba ontem venceu o Fluminense, que é o rival do Santos, no próximo final de semana, por 2-0. Um time que até ontem era dado já como virtual rebaixado, agora já está com 14 pontos, a 1 ponto de escapar da zona do rebaixamento. Então o Coritiba renasceu das cinzas, demite o Zago e melhorou da água para o vinho. América Mineiro, que tem 10 pontos, aí você vai falar, pô, tem só um a mais que o Vasco, já era. Mas o América Mineiro está naquele dilema de ter desempenho, mas não ter resultado. Vamos pegar alguns jogos recentes do América Mineiro. Jogo de ida na Copa do Brasil nas quartas de final contra o Corinthians. Vence o Corinthians. No jogo da volta, o jogo vai para os pênaltis. O América Mineiro enquadrou o Corinthians na arena de Itaquera. O jogo vai para os pênaltis. O América Mineiro tinha a classificação ali, em determinado momento estava se classificando. Meteu 5 no Colo-Colo, na Sul-Americana, 5-1. O Santos não conseguiu ganhar de Bloomings, de Audax Italianos. O América Mineiro meteu 5 no Colo-Colo. E contra o Flamengo, empate em 1-1 no Maracanã,
nada mais, nada menos do que 12 chutes dentro da área do Flamengo. Botou o Flamengo para correr, não deu mole para o Flamengo. Então é um time que, é verdade, pode jogar bem todos os jogos. Se não tiver ponto, vai cair. Mas eu estou dizendo que o desempenho do América Mineiro é incompatível com os resultados. Então eles têm entregado um desempenho minimamente satisfatório. Corinthians, que até ontem estava ali brigando também para se entra ou não entra no Z4. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Antes desse recorte, veio na Vila Belmiro, meteu 2-0 no Santos, no jogo que sacramenta a demissão do Odair Hellmann. Cuiabá já passou o Santos nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, meteu 3-0 no Santos, ganhou do Fortaleza fora de casa, ganhou do São Paulo, já está com 22 pontos, 5 a mais que o Santos. E o Goiás também, assim, é o primeiro time que abre a zona do rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Talvez seja um time ali que entre nessa briga de times que não têm desempenho e também não têm resultado. Mas essa é a grande questão. Em resumo, eu vejo que a diretoria do Santos, como eu já disse aqui em outros vídeos, eles são os músicos do Titanic. O barco está afundando e o Rueda, o Falcão e o Paulo Turra continuam tocando violino enquanto a tragédia se avizinha. Então, Santos, Vasco, Bahia e Goiás. Talvez, será que tem mais alguém além desses 4 times com um desempenho tão ruim quanto? Porque me parece que durante todo esse ano, o planejamento, o raciocínio da direção do Santos tem sido assim: a gente está muito ruim, mas tem outros 4 piores, a gente não vai cair. Só que a gente tem visto os rivais se acordarem e melhorarem seus desempenhos. América Mineiro, Curitiba são provas vivas disso. O Curitiba tinha 4 pontos, já tem 14. Ganhou 10 nos últimos 12 pontos disputados, né? Enquanto isso, o Santos sofrendo, perdendo pontos preciosos, quase perdeu pontos para o Goiás, foi humilhado contra o São Paulo e 3 pontos que estavam na mão contra o Botafogo escaparam pelas mãos. Nesse momento você vai me dizer, bom, mas se o Santos repetir o que fez contra o Botafogo, não vai cair, chegou o Jean Lucas, mas a gente viu, o Jean Lucas ainda vai precisar de um tempo para se recondicionar, e quem garante que essa vai ser a tônica do Santos, né? Que o padrão Botafogo vai ser o que o Santos vai replicar nos outros jogos. E além disso, a gente tem uma sequência dura, Fluminense fora de casa, depois o Atlético Paranaense, depois o Fortaleza fora de casa, na abertura do retorno. Pega o Grêmio, que hoje é vice-líder do campeonato, está ali nas primeiras posições, e depois o Atlético Mineiro, que, querendo ou não, está num momento de instabilidade, ainda não venceu com o Felipão, mas vai jogar fora de casa em Minas Gerais. O Atlético Mineiro tem um time estrelado, tem Hulk, tem Paulinho, etc e tal. E a gente não vê mais nenhum movimento de mercado. O Santos contratou o Dodô, o Jean Lucas e o Furt e não vê nada mais, né? Vários nomes ali que saíram, supostas negociações, o Pereira, o Zalazar. O Santos não tem plano B? Esses jogadores não toparam vir para o Santos. O Pereira não deu resposta, mas o empresário dele disse para o UOL que ele pretende ficar na Europa. O Zalazar saiu do Schalke, foi jogar no Braga, né? Então, assim, cadê os planos B, cadê os planos C? Vocês só tinham esses 2 nomes na mira? E agora? Vai chegar mais alguém? Precisa de banco. A gente viu contra o Botafogo, enquanto o Santos tinha ali perna com seus titulares, Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean Lucas, o Dodô, encaramos o Botafogo de peito aberto. Foi um bom jogo. Mas e aí depois, né? Aí começa a entrar o pessoal da Água Santa, começam a entrar os Camachos, os Balieiros da vida, precisa de mais gente. E não parece que a direção tem esse senso de urgência. O Jean Lucas melhorou o patamar do time em 70 minutos? Sim, mas é pouco. Ele não vai sozinho resolver todos os problemas do Santos. Precisa de mais. E é por isso que eu coloquei no título desse vídeo isso que está aqui, que falta o senso de urgência a Falcão, Rueda e Paulo Turra. O Santos precisa, além de desempenho, somar pontos. Porque, assim como eu falei com o América Mineiro, pode ter o melhor desempenho do mundo, mas se não pontuar, vai cair. O Santos, por mim, tudo bem. Faça jogos horríveis, ganhe de 1-0. De 3 em 3 pontos a gente vai escapar. A sequência é dura, o treinador tem tomado decisões questionáveis nos últimos jogos, feito várias lambanças contra o Goiás, contra o São Paulo, o Dodô foi jogado zagueiro, contra o Botafogo, o Dodi foi parar de lateral direito, ele desmanchou o meio de campo, e isso preocupa bastante, porque a sequência não é fácil e no Brasileirão você não pode vacilar. Qualquer derrapada pode ser fatal. A gente está a 8 dias do fechamento da janela de transferências, precisa de mais gente.
O Paulo Turra disse que espera de 3 a 4 reforços ainda nessa semana, e a gente não vê nenhum indicativo de que isso vá acontecer. O Globo Esporte divulgou ontem que o Santos fez uma proposta pelo Júnior Alonso, acho que é um bom movimento, um zagueiro canhoto que chegaria para ser titular e poderia resolver muito dos problemas defensivos do Santos, mas precisa de mais. Precisa de um meia, precisa de um jogador de velocidade e acho que talvez precise até de 2 zagueiros, porque se o Joaquim machucar, a gente não pode contar com o Luiz Felipe. E o Messias, o Alex, até então não deram sinais de que estão prontos para jogar ali, ser a solução dos problemas pelo lado esquerdo. Então precisa de mais e eu não vejo a diretoria do Santos se mexendo, e isso é muito preocupante porque os rivais do Santos estão se mexendo, estão acordando, estão melhorando o desempenho, estão melhorando a postura e a gente tem uma vitória em 15 jogos. É isso, quero saber o que você pensa, você concorda comigo, você também está preocupado ou você acha que o Santos tem margem para evoluir? Quero saber o que você pensa, diga aqui nos comentários, vai ser um prazer interagir com vocês e ler o que vocês pensam sobre isso. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo e se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva esse vídeo para o maior número de pessoas. Vamos agora rumo aos 1.800 inscritos. Conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.